todos. Quem vos fala é o pastor Adriano Paes, do canal Direto do Sinai. Vamos trazer aqui uma reflexão, um estudo sobre o livro do Apocalipse. A pedido de muitos irmãos, de muitas pessoas que não entendem muito bem esse livro, todas as semanas estaremos trazendo um estudo exegético e teológico desse livro. Esse livro ele foi escrito mais ou menos em 96 depois de Cristo, na época do imperador Domiciano, que foi um imperador cruel, terrível. E eu gostaria de trazer aqui algumas grandes verdades a respeito desse primeiro capítulo do livro da Revelação. Apocalipse no grego é Apocalupse, que significa revelação. Leremos aqui do versículo de número 3, melhor dizendo, versículo de número 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Então, 7 castiçais, ou 7 candelabros, que no original hebraico é menorá, 7 menorais, representam a presença de Deus no meio do seu povo. Por exemplo, nós iremos encontrar o menorá ali em Zacarias capítulo 4, nós iremos encontrar o menorá no livro de Êxodo, no livro de Levítico. O Velho Testamento conta que o sumo sacerdote ele trocava todos os dias o óleo das lamparinas do candelabro. E esse candelabro era um castiçal de 7 braços. Todos os dias o sumo sacerdote ele trocava o óleo do castiçal. Para cada dia da semana, o Senhor é aquele que tira o óleo velho que está sobre nós, todo o cansaço, toda a angústia, e renova a nossa vida espiritual. Que nesse dia de hoje, o Senhor venha colocar sobre a sua vida óleo novo, venha colocar sobre a tua casa óleo novo, o óleo do azeite. Azeite simbolizava prosperidade, azeite simbolizava bênção, azeite simbolizava riqueza. Que nesta hora o Senhor venha tirar todo o óleo velho, tudo que está velho na sua vida, e venha colocar óleo novo. Semelhante ao Filho do Homem. Aqui é uma expressão bíblica que nos fala sobre o aspecto humano de Jesus. Em João 10, versículo de número 30, Jesus ele diz: eu e o Pai somos um. Ou seja, ele é o próprio Deus, mas quando ele veio à terra e nasceu em uma manjedoura, ele veio na forma humana. E Jesus, como homem, ele teve fome, ele teve sede, ele se angustiou. Então, essa expressão aqui, Filho do Homem, nos fala do aspecto humano do Senhor Jesus. Vestido de um cinto comprido até aos pés. Era a vestimenta do sumo sacerdote. Quando lemos, por exemplo, Êxodo 25, Êxodo 28, nós iremos entender que o sumo sacerdote veterotestamentário usava uma vestimenta branca, comprida, simbolizando pureza e simbolizando que ele era um mediador entre Deus e entre o povo de Israel.
Essa vestimenta branca e comprida representa Jesus como nosso sumo sacerdote. Em Hebreus capítulo 4, versículo de número 15, a palavra diz que Jesus é um sumo sacerdote que se compadece de nós. Em Hebreus capítulo 7, versículo de número 17, a palavra nos diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora no versículo de número 14, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Então vejam bem, cabelos brancos fala de sabedoria, cabelos brancos fala de experiência. Jesus é aquele que é sábio, Jesus é aquele que sabe trabalhar, Jesus é aquele que não precisa da minha e da sua ajuda. Em João capítulo 13, versículo de número 7, Jesus foi bem taxativo. O que eu faço hoje, tu não sabes agora, mas saberás depois. Jesus é aquele que é sábio, Jesus é aquele que sabe resolver o meu e o seu problema. O versículo de número 20. Se 2 ou 3 estiver reunido no meu nome, eu estarei presente no vosso meio. Jesus é aquele que tem olhos como chamas de fogo, observando tudo aquilo que nós fazemos e realizamos. Ele tem te contemplado nessa hora, essa luta, essa batalha, essa angústia que você tem passado. Versículo agora de número 16, ele tinha na sua boca uma espada aguda de 2 gumes, e o seu rosto resplandece como o sol. Espada, na simbologia aqui, representa a sua palavra. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12 diz que a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes. A palavra, ela santifica, a palavra, ela dá sabedoria, a palavra, ela dá discernimento. No Salmo 119, versículo 92, o salmista diz: se a tua palavra não é a minha meditação diária, eu já tinha perecido há muito tempo. Salmo 119, versículo 105, Davi ele diz: lâmpada para meus pés e luz para meus caminhos é a tua palavra. Em Isaías 55, versículo 11, o Senhor diz: esta será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará aquilo que me apraz. Aleluia! E para terminarmos aqui essa primeira etapa, esse primeiro estudo do livro do Apocalipse, vamos ler aqui o versículo de número 17. Além da espada, ele tinha um rosto que brilhava como o sol, o representando como Salvador. A Bíblia diz em Salmo 30, versículo de número 11, o choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Só aqui representa Jesus, aquele que nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Foi ele que disse ali em Lucas 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Aleluia! Agora, por que
ele é o primeiro e o último. Ainda explicando ali o sol no seu rosto. Em Malaquias, capítulo 4 e 2, a Bíblia diz: nascerá sobre vós o sol da justiça. E para encerrar aqui, versículo de número 17. Pois sobre mim a sua destra era um cetro que os reis usavam para dar bênção para alguém, para consagrar alguém, para dar favor a alguém. E hoje, o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, está com o cetro de rei sobre a tua cabeça para te dar vitória. E aqui no versículo 17, a parte B diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui Jesus refere-se ao alfabeto grego. Ele estava dizendo: eu sou o alfa e o ômega. Mas porque Jesus é o último? Vejam bem, em Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesus ele deixou claro: é de mim que testifica a lei, os salmos e os profetas. Ele estava querendo dizer que ele estava em todas as escrituras. Em João 5, versículo de número 39, ele diz: examinai as escrituras, porque elas testificam de mim. Ele é aquele que está em Gênesis até o livro do Apocalipse. Em Gênesis, ele é a semente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é o nosso cordeiro pascual. Em Levíticos, ele é o nosso sacrifício. Em Números, ele é a coluna de fogo de noite e a coluna de fumaça de dia. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o capitão da nossa redenção. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em 1 e 2 Samuel, ele é o doce cantor de Israel. Em Ruth, ele é o nosso parente divino. Em Esther, ele é o nosso resgate. Em Jó, ele é o nosso redentor. Em Isaías, é o renovo de Jessé. No Salmo, ele é o nosso bom pastor. Em Provérbios, ele é a nossa sabedoria. Em Eclesiastes, ele é o inigualável pregador. Em Cantares, é o amado da nossa alma. Em Lamentações, ele é o nosso consolo. Em Daniel, é o homem de 4 faces. Em Daniel, é o 4º homem da fornalha de fogo. Em Ezequiel, é o que espalha brasas de fogo sobre Jerusalém. Em Joel, é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Em Jonas, ele é o perfeito missionário. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo de Jeová. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, ele é a presença do Espírito Santo na igreja. Em Romanos, ele é aquele que nos justifica. Em Efésios, ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é aquele que nos fortalece. Em Colossenses, ele é a divindade encarnada. Em 1 e 2 Timóteo, ele é o médico dos médicos. Em Tito, ele é a nossa esperança. Em 1 e 2 Pedro, ele é a pedra rejeitada pelos homens e eleita para com Deus. E em Apocalipse, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que Deus vos abençoe. Receba essa palavra em nome de Jesus.